A formação Jadakta está localizada no que é agora a parte da Mongólia do deserto de Gobi. Os fósseis descobertos na região datam de entre 75 e 71 milhões de anos atrás, em direção às seções finais do Cretáceo, especificamente em um tempo conhecido como Campaniano. Formou um deserto colossal e expansivo, semelhante ao Gobi, encontrado na área hoje na bacia de Namegd. Não muito longe, terópodes gigantes e bizarros como Deinocheirus e Gigantoraptor foram descobertos, mas a formação Gedocta era conhecida principalmente por seus dinossauros menores. Alguns deles eram verdadeiramente icônicos, e o Gedocta nos forneceu alguns dos fósseis mais importantes, informativos e fascinantes que foram descobertos em toda a pré-história até hoje. Este era um mundo de vastas areias escaldantes, onde provavelmente era quente durante o dia e frio à noite. Os dinossauros encontrados aqui eram frequentemente animais esbeltos, com penas, ou ornitísquios comparativamente minúsculos. Água e vegetação eram valiosas e raras nesta paisagem severa. Riachos ocasionais estariam presentes para proporcionar alívio das dunas secas entre os oásis intermitentes, onde cresciam tufos de arbustos e coníferas. Estes teriam fornecido uma fonte de alimento-chave para os animais que viviam aqui, dependida por todo o ecossistema. O Gedocta é composto principalmente por areias, arenitos e argilas, e provou ser um local extremamente frutífero e abundante para escavar fósseis de dinossauros. Neste vídeo, vamos apresentar as criaturas que vivem lá, passo a passo. Começando com os Ornithischians, dando uma olhada na abundante e icônica variedade de terópodes antes de mergulhar profundamente na lista de outras criaturas pré-históricas que viveram aqui. Aves, répteis, mamíferos e peixes principalmente. Como a formação Gedocta se mostrou tão abundante em termos de fósseis, não há tempo suficiente no vídeo para explicar cada gênero descoberto na região em detalhes. Então, estaremos falando hoje sobre as descobertas mais significativas que a formação teve a oferecer. Exploraremos estranhos ornitísquios franjados, ágeis terópodes esbeltos e alguns ancestrais pré-históricos de alguns dos animais modernos de hoje. Sente-se e relaxe enquanto te levamos por uma jornada de vários milhões de anos através das criaturas da formação Jadakta da Mongólia, uma mina de ouro de fósseis de dinossauros. Se a formação Gedocta é conhecida por seus Ornithischians, é por seus Ceratopsians. Ao longo do Cretáceo, essas criaturas herbívoras quadrúpedes semelhantes a rinocerontes, geralmente com chifres e franjas, incluem espécies como Triceratops, Styracosaurus, Centrosaurus, Pentaceratops, Taurosaurus. No deserto de Gobi, na Mongólia, os ceratopsianos vinham em um pacote muito mais modesto. Ausentes estavam as enormes paredes de carne de réptil que marchavam pelas planícies abertas da América do Norte. O mais longo desses ceratopsianos, nessas duras dunas de areia, ou Danoceratops, atingiu um máximo de 3,5 metros. Pelos padrões de animais modernos, isso pode parecer muito grande, mas é importante lembrar que em outras partes do mundo, os ceratopsianos estavam crescendo massivamente. Triceratops, por exemplo, cresceu entre 8 e 9 metros de comprimento, e seus chifres eram frequentemente mais longos que um taco de hóquei. Voltando, no entanto, para os desertos de Gedocta, encontraremos uma série de pequenos ceratopsianos. O mais famoso desses foi, de longe, o Protoceratops.
Esses ceratopsianos, relativamente graciosos, mediam cerca de 2 metros de comprimento e teriam sido uma visão facilmente reconhecível e comum nas areias. Os indivíduos podem ter se reunido em pequenas colônias de nidificação perto das escassas manchas de água e vegetação, onde precisavam estar atentos a emboscadas de alguns dos ágeis terópodes da região. Falaremos sobre isso mais tarde. Reconhecível é o icônico crânio de Protoceratops. Mandíbulas profundas e fortes são envolvidas em um bico ósseo resistente, e uma crista era suportada perto de onde o crânio se conectava ao pescoço. Esta crista era pequena em comparação com os ceratopsianos maiores, mas ainda assim teria sido uma característica distinguível para identificar esta criatura, entre outras. Sua crista pode ter sido adornada com flashes vibrantes de cor para sinalizar e mostrar a membros da mesma espécie. Oudanoceratops, como descrito anteriormente, era quase como um Protoceratops mais robusto e de aparência mais estranha. Suas mandíbulas eram ainda mais robustas, ainda mais profundas, e ele sustentava seu corpo em forma de barril em pernas que pareciam quase demasiado finas para pertencer a eles. O menor do elenco ceratopsiano de Jadocta era o Bagaceratops, uma criatura diminuta, não maior do que pouco mais de 1 metro de comprimento. Olhando novamente, muito parecido com o Protoceratops, o Bagaceratops teria ostentado uma crista muito mais curta e mais romba, que não teria se projetado muito longe da base do crânio. Pequenos grupos desses animais provavelmente se alimentavam da escassa vegetação das planícies e areias empoeiradas, talvez se movendo entre os maiores ceratopsianos enquanto faziam isso. Goiocephaly era o único representante do Pachycephalosaurus e seguia a forma clássica geral desses bípedes de crânio duro, com exceção da cabeça. O crânio do Goiocephaly não se projetava na forma de cúpula voltada para fora da mesma maneira que o Pachycephalosaurus norte-americano fazia. Em vez disso, sua cabeça formava mais uma placa plana. Ainda resistente, mas talvez não tão bem adaptado às exuberantes exibições de luta que se pensava terem sido exibidas no comportamento de seu primo. O nome Goiocephaly, na verdade, se traduz para cabeça decorada, o que faz alusão a como este dinossauro pode ter usado seu crânio em exibições visuais, em vez de combates. Os anquilosaurídeos, aqueles famosos dinossauros fortemente blindados com ossículos ósseos duros cobrindo a pele e às vezes um clube ósseo armado no final da cauda, também estavam bem representados nos fósseis desenterrados da formação Jadocta. Pinacosaurus é certamente um dos gêneros mais famosos sob a bandeira anquilossauro, e ele teria perambulado pelas paisagens secas de Jadocta entre 71 e 75 milhões de anos atrás. Estimado para ter uma massa corporal de um cavalo totalmente crescido, este era, na verdade, um anquilossauro bastante leve, faltando algum do peso da armadura de seus primos. Medindo quase 5 metros do nariz à cauda, este era um dos maiores dinossauros nomeados da formação Jadocta e teria estado relativamente seguro de ataques de muitos dos pequenos terópodes da região. Ele foi acompanhado pelo Minotaurus, que viveu aproximadamente no mesmo lugar e na mesma época. Ele pode ter sido maior que o Panacosaurus. O espécime tipo de Minotaurus é de um indivíduo jovem, e este sozinho tinha 4 metros de comprimento. Ele também possuía um grande clube na cauda que teria sido útil para afastar grupos de trudontídeos atacantes ou dromeossauros que se aproximavam demais.
A formação Gidacta era lar de dois espetaculares pequenos gêneros de Alverisaur. Esses pequenos terópodes, com braços curtos e atarracados, terminados em uma única garra enorme, e duas minúsculas, também possuíam pernas longas e eram principalmente noturnos. Com a análise dos anéis esclerais ao redor de seus olhos, mostrando que essas pequenas criaturas caçavam à noite. Shavuia era um deles, um pequeno predador semelhante a uma coruja que teria usado uma grande garra singular em cada membro anterior para tocar nas laterais da madeira morta, que potencialmente continha invertebrados suculentos para o pequeno dinossauro lamber. Semelhante a um pangolim ou tamanduá atual, é exatamente isso que esses pequenos terópodes eram, análogos aos nossos edentados modernos. Ou melhor, mamíferos sem dentes. Crânios leves e audição excelente. Permitiu-lhes localizar e consumir grandes quantidades de insetos, e seus dentes minúsculos teriam sido ofuscados por uma língua potencialmente longa usada como a de um tamanduá para passar por ninhos de insetos e madeira, atraindo comida rapidamente para sua boca. Além disso, os ossos do peito e do braço do pequeno Shavuia estavam bem equipados para resistir ao impacto de suas garras batendo contra ninhos e madeira. E provavelmente ele seria capaz de desferir um golpe poderoso, quebrando grandes seções de material para obter sua comida. Col, por outro lado, era ainda mais estranho. Possivelmente, bastante relacionado ao Shavuia. Essa criatura possuía a mesma estrutura geral e estranhas pequenas garras que seu potencial parente, mas era muito maior, medindo mais de 2 metros como uma estimativa superior. Esse animal pode ter se especializado em montes de cupins e colônias de formigas muito maiores. E devido ao seu tamanho e pernas longas, deve ter sido capaz de cobrir grandes distâncias e atacar a colônia de sua presa com ainda mais força. Eles definitivamente não eram o único terópode nas areias de Judocta e certamente não o mais conhecido. A formação Judocta era lar de muitos terópodes pequenos e bizarros em particular. Trudontídeos, Oviraptorosaurus e Dromeosaurus, todos fizeram suas casas aqui. Todos eles eram especializados para enfrentar diferentes tipos de presas em diferentes momentos. Os pequenos trudontídeos, para começar, eram comuns e muito parecidos com pássaros. O dinossauro de Gedocta mais semelhante a pássaros. Entre suas fileiras estava o Sorornitoides, um pequeno carnívoro ágil, esguio e rápido. Provavelmente corria pelas areias em alta velocidade, perseguindo as numerosas espécies de mamíferos e pássaros da região, talvez até mesmo dinossauros jovens ou pequenos. Com sua aparência semelhante à de um falcão, composta provavelmente por uma plumagem escura, membros anteriores alados e um manto de penas, teria sido muito óbvio em vida que foram os terópodes que deram origem às aves modernas. Os trudontídeos eram famosamente um clado inteligente de dinossauros, frequentemente retratados como predadores astutos e inteligentes na mídia popular. Em outras partes da formação Gejocta viviam criaturas como o Byronosaurus e o Gobivenator. O primeiro era o auge da tecnologia evolutiva rápida e ágil. Este pequeno predador tinha dentes minúsculos e agulhados, que não possuíam serrilhas, permitindo que ele desse conta rapidamente de pequenos mamíferos, aves e répteis, prendendo-os com suas mandíbulas e matando-os com as garras afiadas em seus pés. O crânio do Byronosaurus também era pneumático, o que significa que os ossos possuíam espaços de ar por toda parte, o que pode ter servido para tornar o dinossauro mais leve. O último, Gobivenator,
Era novamente um caçador pequeno, ágil e gracioso, muito semelhante a um pássaro em aparência, notavelmente por sua estrutura de crânio muito mais curta. Seu crânio também possuía as condições certas para a formação de cinética craniana em pássaros. Isso lhes daria muito mais manobrabilidade nos ossos individuais do crânio, especificamente entre a mandíbula inferior e a caixa craniana. Os alverossauros e trudontídeos eram certamente encontros aterrorizantes. Se você fosse um inseto ou um pequeno mamífero multituberculado, com certeza. Mas e os maiores caçadores do antigo deserto de Gobi? Os Ornithischia tinham algo a temer. Entrem os dromaiosauros. Especificamente o dromaeossauro mais famoso e talvez o segundo dinossauro mais famoso que já existiu, Velociraptor. Bem conhecido tanto por paleontólogos quanto pelo público, o Velociraptor, cujo nome se traduz como ladrão veloz, era um predador comum nas dunas de areia da antiga Mongólia, que teria representado uma ameaça significativa para os dinossauros ceratopsianos da localidade. Livros e imagens de dinossauros frequentemente retratam o pequeno Velociraptor como o inimigo mortal do Protoceratops, por exemplo, devido à descoberta de um fóssil notável em 1971, que mostrava os dois dinossauros travados em combate, eternamente preservados na morte, como estavam em seus últimos momentos juntos. O Velociraptor na preservação está deitado em seu flanco direito, um braço firmemente preso no bico do Protoceratops defensor, enquanto chuta sua garra em forma de foice em direção ao pescoço do ceratopsiano. O Protoceratops, por sua vez, parece ter a vantagem temporária enquanto se posiciona sobre o dromaeossauro atacante, aparentemente fazendo tudo o que pode para evitar se tornar uma refeição. Infelizmente, o encontro aparentemente não terminou bem para nenhuma das partes. Velociraptor, como muitos de nós já sabemos, não era a gigantesca besta de lagarto escamoso, conhecida da icônica franquia de filmes Jurassic Park e das subsequentes sequências de Jurassic World. Em vida, ele teria sido relativamente pequeno, medindo no máximo pouco mais de 2 metros de comprimento. Muito mais semelhante ao tamanho de um grande peru do que ao de um devorador de homens pré-histórico e assustador. O Velociraptor também era coberto por uma camada de penas grossas, que permitiriam que ele se mantivesse aquecido à noite. Talvez exibido para um parceiro, ou talvez até mesmo para se camuflar contra as areias do impiedoso deserto de Gobi. Equipado com uma famosa garra em forma de foice no final de cada pé, o pequeno Velociraptor teria usado essas armas formidáveis para rasgar a presa, muito parecido com a cena preservada no famoso fóssil de dinossauros lutadores com Protoceratops. Estudos recentes descobriram que essa arma icônica pode não ter sido capaz de eviscerar suas vítimas, mas certamente teria ajudado a feri-las significativamente para virar a mesa de qualquer caça a favor do Velociraptor. Exames adicionais do Velociraptor mostram que ele tinha um senso de audição extremamente forte e teria sido capaz de detectar e rastrear presas com relativa facilidade. Ele não apenas caçava ativamente suas presas, mas teria ficado mais do que feliz em vasculhar em tempos de dificuldade climática ou seca, o que significa que teria sido uma criatura incrivelmente versátil, perfeitamente adaptada ao ambiente hostil em que prosperava. O Velociraptor, de maneira alguma, era o único dromeossauro presente na formação Jadactá. No entanto, uma pequena criatura nativa da região causou alvoroço na mídia mainstream quando foi descrita em Huscaraptor. Era um dromeossauro relacionado ao Velociraptor, mas preferia um estilo de vida muito mais parecido com o de um pato.
Aproximadamente do mesmo tamanho que os patos selvagens que você pode encontrar ao redor do seu lago local, é provável que esses pequenos dromeossauros até se parecessem com as aves aquáticas modernas, com seus focinhos arredondados e achatados, penas fofas e pescoços esbeltos. Eles devem ter se concentrado nos oásis e nas escassas áreas de água da formação Geducta, talvez caçando pequenos vertebrados como répteis ou peixes. Enquanto isso, outros dromeossauros de aparência mais tradicional perambulavam pelas areias. Sargon era um deles. Um predador de 2 metros de comprimento que também pode ter duelado com Protoceratops de tempos em tempos. Com um nome derivado do mongol para monstro branco, Sargon era um parente próximo do Velociraptor e teria uma aparência bastante semelhante em forma e função geral. É conhecido por um crânio completo, algumas vértebras do pescoço e alguns ossos do ombro. Mas a semelhança com os do Velociraptor permitiu aos cientistas discernir como esse animal completo pode ter parecido e como pode ter vivido. É provável que Sargon tenha sido um pequeno caçador formidável que perseguia as criaturas de Judocta através das duras areias de sua antiga casa no deserto de Gobi. Para terminar nossa jornada pelos principais terópodes da formação Judocta, não podemos esquecer os oviraptorídeos. Uma vez considerados astutos ladrões de ovos, este grupo de terópodes emplumados, principalmente pequenos, era uma visão comum na Ásia do Cretáceo, e a formação Judocta era o lar de vários gêneros. O mais famoso de todos eles, e o que dá nome ao grupo, Oviraptor, vivia nestas dunas empoeiradas. Com menos de 2 metros de comprimento, este terópode de pescoço longo, pernas longas e cauda longa, como mencionamos brevemente, acreditava-se que subsistia com uma dieta de ovos, um cruel saqueador de ninhos que esperava até que outros dinossauros virassem as costas antes de roubá-los de sua futura prole. Isso se deve ao fato de restos de Oviraptor terem sido encontrados perto de ninhos de dinossauros e ovos fossilizados. E os paleontólogos tiveram a impressão, por um bom tempo, de que este dinossauro pretendia se alimentar dos fetos dentro. Em vez disso, estudos mostraram que esses ovos pertenciam à própria mãe Oviraptor e que ela estava simplesmente cuidando deles. Outros oviraptorossauros da localidade incluem Khan, um dinossauro ainda menor que, semelhante ao Oviraptor, teria sido um onívoro emplumado, subsistindo potencialmente em uma mistura de matéria vegetal e pequenas criaturas, tanto vertebrados quanto invertebrados, que ele era capaz de peneirar dos oásis ou areias. Ele estava acompanhado pelo maior pátio da cidade. Um oviraptorídeo alto o suficiente para olhar um homem humano adulto diretamente nos olhos. Enquanto isso, entre os arbustos esqueléticos e os picos escaldantes das dunas de areia, pequenos grupos de ovimimus se reuniriam procurando restos de comida sob as areias. Como acontece com qualquer grande ecossistema no planeta Terra hoje, a formação Gedocta não é conhecida apenas por sua notável diversidade de fósseis de dinossauros. Uma série de outras criaturas foram desenterradas das areias secas do deserto de Gobi, na Mongólia, desde pássaros e mamíferos primitivos até criaturas bizarras, que você quase não reconheceria como ancestrais dos crocodilos. Os répteis, em particular, eram abundantes ao longo dos 6 milhões de anos que a formação Jadacta abrange, e eles teriam povoado toda a região, desde as areias empoeiradas até os oásis rasos. Os lagartos eram uma visão excepcionalmente comum, e muitas espécies foram desenterradas aqui.
Um viajante do tempo para a região provavelmente seria capaz de avistar criaturas como Ovu, Aeolosaurus e Telmasaurus, e as reconheceria como varanoides e varanides, parentes dos lagartos monitor modernos, como o monitor do Nilo ou o dragão de Komodo. Os múltiplos gêneros teriam variado amplamente em tamanho e teriam sido generalistas adaptáveis perfeitamente adequados para continuar sua linha até os dias atuais. Correndo pelas dunas e rochas estariam criaturas como Myrmecodaptia, um parente inicial dos gecos, que teriam corrido atrás de insetos, se misturando com a areia. Na verdade, várias famílias de lagartos modernos estavam representadas aqui, incluindo as iguanas, skinks, lagartos com contas e até camaleões. Indivíduos azarados teriam se provado um lanche convidativo e prático para um verdadeiro intimidado que passasse. Como em muitos outros locais ao longo do mundo Cretáceo, as tartarugas eram uma visão comum nas margens dos oásis e riachos rasos que cortavam o deserto estéril da formação Gedocta. Zangirlia era uma delas, mas provavelmente não passava muito tempo na água. Era uma tartaruga jovem de Nancy Khalid, que ostentava uma carapaça larga e volumosa que não se sairia muito bem debaixo d'água. Seus parentes, incluindo o Bacillimus de forma semelhante, foram encontrados em toda a Ásia, adicionando um estranho toque de terrestrialidade às tartarugas geralmente aquáticas do Cretáceo. Os crocodilomorfos eram tão abundantes aqui quanto eram em todos os outros lugares ao longo do curso do Mesozoico, segundo e 3 gêneros, Chamossuchus, Gobiosuchus e Arzossuchus, são conhecidos. Como muitos dos carnívoros nas duras areias de Gedocta, esses parentes de crocodilo eram esbeltos, graciosos e ágeis, algo que não associamos de forma alguma com crocodilos e jacarés modernos. Ao serem esbeltos e rápidos, as criaturas que vivem nessas áreas quentes e secas evoluem para aumentar as áreas de superfície total de seus corpos, permitindo que eles eliminem o excesso de calor. Pense nas criaturas do deserto dos dias atuais. Algumas criaturas, como jerboas, camelos dromedários, lagartos e cobras, são todas relativamente esbeltas, em comparação com seus parentes que vivem em outras partes do mundo. Fazendo isso, eles conseguem se manter frescos e prosperar confortavelmente em suas casas no deserto. Falando em mamíferos, a formação Gedocta é certamente um viveiro para eles. Alguns dos mamíferos cretáceos mais famosos, como o Lambidolestes, um mamífero eutherian, semelhante a uma musaranho, mais intimamente relacionado aos mamíferos placentários modernos do que aos marsupiais. Na verdade, vários grupos básicos de mamíferos estavam representados aqui: multituberculados, euterianos, metaterianos e tribos venídeos. Muitos desses mamíferos, como era a norma durante o Cretáceo, eram pequenas criaturas que lembravam roedores. Muitos deles seriam noturnos, surgindo à noite para pegar insetos escondidos na areia ou à beira d'água. Embora esses pequenos mamíferos fossem vagamente semelhantes em tamanho, suas formas e funções eram muito mais diversas. Cryptobatar era uma criatura saltitante e teria preenchido o nicho ecológico agora povoado por jerboas modernos ou ratos canguru. Deltatheridium era um predador, uma criatura no início do caminho evolutivo que levou aos marsupiais modernos. Surpreendentemente, marcas de dentes de Deltatheridium foram encontradas em fósseis de dinossauros, sugerindo que essa criatura caçava ativamente grandes presas, ou estava se defendendo de um ataque.
Maelestes era uma criatura semelhante a um gambá que, embora pertencesse ao grupo Eutheria, não tinha placenta e dava à luz a filhotes minúsculos e subdesenvolvidos. O mencionado Zalambda lestes era, na verdade, semelhante em forma e função a um coelho, com poderosas patas traseiras que permitiriam que ele pulasse enquanto saltava pelo subbosque ralo atrás de insetos. O focinho longo e estreito dava a esta criatura uma aparência similar à de um musaranho. Seja lá o que as pequenas espécies de mamíferos que habitavam as areias e terras áridas de Jadakta estavam fazendo, elas estavam em um caminho precoce para a dominação mundial, aguardando seu tempo, vivendo vidas simples nas sombras de alguns dos dinossauros mais famosos que já existiram. Não demoraria muito, em termos geológicos, para que essas pequenas criaturas peludas se desenvolvessem nas formas estranhas e maravilhosas do Cenozoico. Por enquanto, no entanto, eles eram muito mais animais diminutos que representavam pouca ameaça para muitos dos dinossauros. Gedocta também é famosa por sua avifauna extinta, a vida de pássaros da região. 3 gêneros são conhecidos por seus restos físicos concretos, enquanto outros 2 são conhecidos por fósseis de traços, ovos postos por uma ave-mãe que nunca eclodiram e, de uma forma ou de outra, se preservaram no tempo para sempre. Os gêneros de pássaros conhecidos por esses fósseis de traços encontrados por sorte são Protoceratopsidovum, que poderia potencialmente até ser um gênero de dinossauro terópode não aviário, e Stylolithus, uma espécie aviária particularmente grande que cuidava meticulosamente de seus ovos, sentando-se sobre eles para regular sua temperatura, pois estavam parcialmente enterrados sob as areias de Judocta. No entanto, várias espécies de pássaros são conhecidas na região da formação Judocta por seus restos físicos, esqueléticos e fósseis. E são esses pássaros que podemos discernir mais, incluindo como eles podem ter vivido e parecido. As aves Enantiornithine eram comuns durante o Cretáceo, caracterizadas por seus bicos dentados, asas com garras e semelhanças gerais em suas aparências com as aves passeriformes modernas, como pardais, papamoscas, pitas, aves do paraíso e tentilhões. As aves Enantiornithine são conhecidas extensivamente de todos os continentes, exceto a Antártica, e até hoje, mais de 80 gêneros foram descobertos e descritos por paleontólogos. Devido ao fato de que alguns desses gêneros são conhecidos apenas por um único osso, é improvável que cada um dos táxons descritos até agora seja válido. Mas, nos céus das florestas, desertos, margens de lagos e regiões costeiras do Cretáceo, sem dúvida eram uma visão muito comum, compartilhando seu domínio com os poderosos pterossauros, tão sinônimos da era Mesozoica. Os Jadocta e Enantiornithines incluem Gobipteryx e Eusornis. O primeiro, descoberto em 1971, é muito mais conhecido. Acredita-se que definitivamente foi capaz de voar devido aos seus longos antebraços, que eram mais do que o dobro do comprimento do seu tórax. Estimado para ser aproximadamente do tamanho de uma perdiz moderna, Gobipteryx teria sido uma visão comum nas areias, esvoaçando entre as escassas manchas de vegetação e provavelmente perseguido e caçado por dinossauros terópodes. O seu bico era curto e o crânio tinha formato de vírgula, dando ao focinho do pássaro uma aparência estranhamente voltada para cima. Em vida, ele pode ter sido bastante discreto, coberto por uma camada monótona de penas marrom-areia para ajudá-lo a se misturar com seu lar no deserto.
Eusórnis, o segundo Enantiornithae, conhecido da formação Judacta, traduzido para o português como pássaro de areia, foi nomeado e descrito em 2007. Ao contrário do Gobepterex, provavelmente era terrestre e não podia voar. Com um rosto estranhamente semelhante aos verdadeiros terópodes assustadores com os quais compartilhava as areias, Eusórnis pode ter parecido superficialmente com um tinamou moderno, um grupo de aves ratitas voadoras nativas da América do Sul e Central. Surpreendentemente, para avestruzes, emus, casuares e rias. Como o Tínimus, provavelmente era uma criatura rechonchuda, coberta por uma camada de penas escuras e fofas, com asas relativamente curtas. Para compensar isso, provavelmente era um corredor rápido, talvez usando camuflagem como sua principal defesa para se esconder de predadores e então fugindo se isso falhasse. Muitos dos enantiornitines conhecidos eram capazes de voar. Então, Eusórnis e sua falta de voo nos dão uma visão muito maior da diversidade dessas aves primitivas que normalmente não são vistas. Outra ave conhecida da região é Apsarapis. Apsiravis não era uma ave enantiornitine, mas uma orniturine, membro do grupo mais comumente associado a ser os ancestrais das aves costeiras e marinhas comuns do Cretáceo, como Ichthyornis e Hesperornis. O primeiro um piscívoro semelhante a uma gaivota ou 30 réis, e o último um análogo pré-histórico de pinguins, mergulhadores e cormorões com um longo pescoço. Apsiravis era então um enigma paleontológico, no sentido de que possuía características mais comumente associadas a aves orniturine, e não enantiornitine, mas estava claramente adaptado para viver no deserto onde foi desenterrado. Ainda mais estranho é que muitas das aves associadas ao Apsaravis são aves marinhas, conhecidas por povoar as regiões costeiras e manchas de água doce do Cretáceo. Apsaravis não teria se saído bem em tal localidade, e à primeira vista pareceria muito mais um enantiornitine com um bico curto, asas largas e pernas que davam mais a impressão de um pássaro empoleirado moderno. Apsaravis lançou alguma luz sobre o fato de que essas aves eram muito mais diversas do que se pensava originalmente. Nosso entendimento da diversa e muitas vezes bizarra formação Jadocta está constantemente se expandindo. Muitas das criaturas desenterradas dessas areias ásperas e estéreis são descobertas relativamente novas, o que leva à possibilidade de que ainda há muito a descobrir que não sabemos sobre a região. Poucos outros lugares na Terra naquela época poderiam se gabar de uma coleção tão magnífica de terópodes estranhos e maravilhosos. E como Hell Creek, muitos dos dinossauros que viviam nesta região eram superestrelas. Com o ambiente abrigando Velociraptor, Protoceratops, Oviraptor, Ovimimos e Pinacosaurus, provavelmente seria o destino de primeira escolha para qualquer viajante do tempo em potencial, se tal coisa fosse possível. Não são nem os ícones que tornam a formação tão intrigante quanto é, no entanto. Olhando para criaturas como Roscoraptor, Citipati, Khan e Udanoceratops, a possibilidade provável de encontrar uma criatura incompreensivelmente diferente da vida moderna na região de Jidocta teria sido alta, para dizer o mínimo. Esperamos que tenha apreciado esta jornada pelas areias quentes da antiga Mongólia. Obrigado por assistir